Bom dia, hoje dia 14 de abril de 2026, terça-feira. Eu espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Sem muitas delongas, hoje eu não estou irritado mais, tá? Livro de Hebreus. O livro de Hebreus é impressionante, né? Bom, no capítulo 5, versículo 7, falando de Jesus. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, você como eu devemos atentar para isso, né? Ir para a palavra de Deus e ver assim, só que em Jesus nós podemos ter a salvação, eterna salvação, para todos os que lhe obedecem. Adianta ficar indo na missa, indo no culto e fazendo isso, aquilo, não. A palavra aqui é um verbo, obedecer. E aqui estamos nós. Mas, no 6, ele fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, que a gente chama fundamentos. Tá? Uma vez eu fiz uma série de fundamentos na minha célula, que estão bem feitas, que o povo que estava indo batizar desistiu de batizar. Não foi tão legal assim, mas eu expliquei o que era uma coisa e o que era outra. Então ele diz assim, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, ele está falando o seguinte, está falando para os hebreus, vocês já aprenderam o básico. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas, gente? É deixar de fazer, tá? Se fazer errado, você não faz mais. Fé em Deus, tá? Doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Agora vejam que interessante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Em outro canto ele fala assim, o cachorro volta para o seu vômito e a porca volta para a lama. A minha interpretação a respeito disso aqui é a seguinte, que quem volta para o pecado, assim, eu não falei quem peca, porque nós já conversamos sobre isso aqui, e João fala claramente assim, que não é para a gente pecar, assim, não peque mais, Jesus falou para a mulher no poço. E João falou assim, que não é para a gente pecar, mas se a gente pecar, nós temos um advogado perante o Pai, que é Cristo Jesus. Ponto. A interpretação boa disso aqui é a seguinte, você conheceu a palavra de Deus, tá? Você segue a palavra de Deus, você obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar, é o que está escrito. Aí, como é que funciona a coisa? Funciona assim, você se torna participante do Espírito Santo, participante da videira, e começa a viver uma vida para Jesus em obediência, tá? Vou de novo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. Nós temos muitas doutrinas de igrejas. Você pode pegar e pode usar a doutrina que você quiser. Mas se você for seguir a Bíblia, a palavra de Deus, é Jesus que é a causa de salvação para os que lhe obedecem. Não adianta você orar ou rezar para um ou para outro, que não vai funcionar. Porque a Bíblia diz que Jesus é a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Quando você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, vai lá em Hebreus 5, capítulo 9, versículo 9, leia, e aí procura no Google, e nenhum outro nome há salvação e tal, você vai achar. Bom, mas voltando ao assunto, a minha interpretação disso aqui é a seguinte, porque há muita divergência sobre tudo isso aqui. Tem uns que dizem que uma vez salvo, se não perde a salvação e tal. Perde sim, está escrito aqui. Tá? Voltou pro vômito.
voltou para a lama, lascou-se, né? Não tem mais. Porque eu penso o seguinte, eu penso que aquele que volta para o pecado, na verdade nunca foi salvo. Nunca experimentou o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você passa uma vida inteira lutando contra o pecado, tá? É uma coisa diferente, ainda que você caia uma vez, caia duas, caia três, tá ali, mas está lutando contra o pecado, é uma situação diferente. Você está tentando obedecer, você está obedecendo na maior parte do dia e cai numa coisinha ou outra. A outra coisa é quando você vê uma pessoa que é cara de pau, que vai na igreja, que está com as mãos levantadas lá, mas que está saindo com a mulher do obreiro, está tendo um caso extraconjugal, que nem um pastor esses dias, que a prostituta fez um escândalo no culto porque o pastor não pagou a conta lá. O pastor que se associa com a política e deixa a mentira focando o cara porque é rico e leva um bom dízimo, uma boa oferta, ele dá bons mimos. Bom, vocês já sabem outras histórias, né? Sabem histórias das igrejas aí, das evangélicas e das católicas, né? Vocês sabem da confusão que o povo faz. Isso é uma pessoa que nunca foi salvo, gente. Que nunca foi salvo. Porque se você experimentou a boa dádiva de Jesus Cristo, você vai tentar fazer a vontade daquele que te salvou. Eu vou ler de novo aqui, ó. Leiam depois isso aqui, ver coisa mais linda, né? Qual nos dias de sua carne, Jesus oferecendo um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus estava sofrendo um monte para ir para aquela cruz. Não era algo que ele estivesse fazendo assim, alegre ali. Ele estava fazendo de bom grado porque ele sabia qual seria o resultado daquilo. Mas ele clamou para Deus, ele sofreu. E ele falou: Pai, por que o Senhor me abandonou aqui? Né? Então é uma coisa terrível. E custou muito, foi muito caro. Que custou para Jesus a sua alma e a minha alma. E isso a gente tem que dar muito valor. Tá? E a gente tem que cuidar para não perder a salvação. Essa é a pérola de grande valor que você e eu um dia achamos e temos que guardar no mais profundo do nosso coração todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque o teu sacrifício não foi vão. Nós sabemos que ele foi um sacrifício perfeito, eficaz e que custou muito. Mas nós queremos valorizar esse teu sacrifício. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pela vida e pela família desse meu irmão que está me ouvindo. Eu peço que o Senhor esteja abençoando as nossas casas, nossos trabalhos e tudo que é nosso. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes, a entender a tua palavra e a obedecer, para valorizar esse sacrifício tão grande que nos permitiu a eterna salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado para você e para toda a sua família.